Neemias capítulo 10. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Os que assinaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Maremote, Obadias, Daniel, Geneton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Esses eram sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Anadade, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Razabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu e Bani. Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Nequipias, Mesulão, Rezir, Mesazabel, Zadok, Jadua, Palatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Aloés, Pilea, Sobeque, Reum, Razavina, Maazias, Aías, Anã, Maluque, Harim e Baná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender. Unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas dele como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para vender no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos dele nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares e para os cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados, e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de trazer propiciação por Israel e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei. Também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando eles receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Você já foi visitar alguém no hospital? Foi acompanhar alguém no hospital? Todo mundo aqui já fez isso, né? Aí quando você chega lá, o que você recebe para poder entrar no hospital? Um crachazinho, né? Ou uma etiqueta, alguma coisa que tem seu nome lá. E aí com isso daí você, está escrito lá, visitante, né? Acompanhante, né? Dependendo da situação. E aí com esse crachazinho, você pode andar pelo hospital.
né? Coisa que você não poderia fazer se não tivesse o seu crachazinho. Então você está lá, você não é médico, você não é paciente, você não é enfermeiro, mas pode transitar pelo hospital porque você recebeu um crachá. Então você tem ali uma identidade provisória, né, de acesso ao hospital. Claro, isso daí ele tem um tempo de validade, mas aquilo marca a sua possibilidade de ir e vir, e quem olha para você e vê aquela etiquetinha fala: ah, esse daí está autorizado a entrar aqui. Essa pessoa pode estar aqui, não vou mandar ela embora, porque ela está num lugar autorizado. Ela tem uma identidade que define quem ela é naquele momento. E se a gente pensar, né, nessa questão de identidade, a gente pode... porque essa identidade ela é provisória, ela vale por um periodinho só de tempo. Mas você tem a sua carteira de identidade. Essa daí é meio definitiva, né? O número nunca vai mudar, certo? Você tem esse número de identidade que define quem você é, né? O RG não é tão importante assim como o seu CPF. O seu CPF é que marca realmente quem você é, mas marca muito a sua individualidade. Mas o ponto aqui que eu quero trabalhar não é a identidade individual, mas é uma identidade que marca um grupo de pessoas. E aí a gente tem o nosso sobrenome, por exemplo, né, que marca a nossa família. Eu sou um Fratelli, e a gente tem vários Fratellis aqui, né? E aí se eu falar eu sou Samuel, eu estou me definindo como eu. Se eu falar eu sou um Fratelli, agora já não estou falando de mim, eu estou falando a quem eu pertenço, a família em que eu pertenço, a um grupo mais amplo. E isso me dá... eu tenho possibilidades, né, eu posso transitar entre o condomínio e o Fratelli tranquilamente, porque eu sou um... Entendeu? Percebe onde estou querendo chegar? A questão da identidade, né? Aí, para que isso aqui tem a ver com o nosso texto? Tudo a ver com o nosso texto. Quando a gente olha esse texto gigante que a gente leu, né, inclusive esses nomes aqui, mas... esse texto começa com esse acordo que eles assinaram, né? Então, é só para a gente fazer essa recapitulação, né? A gente tem, desde Esdras, que a gente está estudando, tem essa volta do povo para Jerusalém, e eles chegam lá, o que eles encontram? Ruínas físicas e espirituais. E aí começa uma reconstrução de tudo. Nós temos a reconstrução do templo, reconstrução dos muros aqui em Neemias. E a gente vê, nos últimos capítulos que a gente estudou, agora uma volta à palavra do Senhor. Então, depois que está tudo construidinho, tudo bonitinho, agora vamos retomar a nossa identidade em Deus. E como que começa isso? Com a palavra. Então, a leitura da palavra e a explicação da palavra e aquilo que a gente viu, o que acontece com o povo? Eles percebem que eles estavam distantes daquilo que Deus tinha chamado eles para ser. E então eles se arrependem e voltam e falam: não, nós queremos sim. E tem aquele momento de choro e aquela coisa toda de contrição. E aí Neemias fala: opa, não é a hora, já choraram, se arrependeram, legal, agora vamos se alegrar, vamos festejar. E aí nós temos a festa dos tabernáculos, e que a gente já estudou tudo isso, mas que é sempre uma volta agora à identidade do povo de Deus. E aí, depois que acontece tudo isso, nós chegamos nesse capítulo 10, onde eles decidem assinar um termo, um documento, se comprometendo a fazer tudo isso que a gente leu aqui para Deus. Quando a gente vê, se a gente pegar esse texto isolado, de todo o contexto, o que ele parece para a gente? Ele parece um negócio legalista, não é? Que eles estão tentando fazer o quê? Impressionar Deus. É ou não é? Você pegar esse texto isoladinho aqui, fora de todo o contexto que a gente tem estudado, né? Se você chegar para alguém: eu assinei um acordo lá na igreja hoje, né? Pensa que a gente vai fazer isso, imagina uma lista como essa. A pessoa vai falar: nossa, mas isso é muito legalismo, né? Está tentando comprar Deus? Estão tentando alcançar a salvação pelos seus méritos? Né? Porque é isso que dá a entender se você tirar do contexto. Mas o que é importante a gente entender aqui, que tudo isso acontece depois de todo o processo. Não começa com isso. Isso já é uma finalização de um processo todo que começou lá no livro de Esdras que a gente estudou. Quando
Deus chama o povo do cativeiro de volta para Jerusalém. Então o que a gente entende? Isso daqui, todo esse documento que eles assinaram, esse comprometimento que eles estão tendo com Deus e com as coisas de Deus, com o templo e com a lei de Deus, é uma resposta à graça que Deus concedeu a eles. Então a gente não pode entender tudo isso aqui que está acontecendo no capítulo 10 como um ato de legalismo ou de uma tentativa de salvação pelas obras. Não, é uma resposta à graça que Deus concedeu a esse povo. Então agora eles vão responder como? Em obediência. É uma resposta, a obediência é uma resposta e não um primeiro passo. Entende? A nossa vida cristã nunca começa pela obediência, ela começa pelo resgate. E quem nos resgata? O próprio Deus. Ao nos resgatar, Ele não tira simplesmente a gente do pecado, Ele não tira a gente do mundo e deixa a gente se virar. O que Ele faz? Nós vamos agora adotados numa nova família. Ou seja, nós recebemos uma nova identidade. É como se nós fôssemos, e eu entendo muito isso, o batismo, que a palavra fala que é um selo, somos etiquetados agora como filhos de Deus, pertencentes a um novo povo. E é isso que Deus fez com esse povo. Tirou eles lá do cativeiro ali, já aquela mistura de Babilônia com Persa, com Síria, já estava uma bagunça, já nem sabia mais quem eles eram, né? De tanto confusão que teve naquele período. Mas não importa agora onde eles estavam, Deus tira eles de lá e traz de volta para a terra que Deus tinha dado, prometido para Abraão. Fala, é aqui, vocês estão voltando para a terra, vamos reconstruir a cidade, tudo, e agora eu estou dando para vocês uma nova identidade, vocês são o meu povo. E como que eles respondem? Em obediência a essa nova identidade. Então, a gente tem que entender que, primeira coisa, tudo começa pela graça. E a nossa obediência é uma resposta à graça do Senhor. Tá? Então o povo assina esse pacto por causa da graça. E a obediência, então, ela não é uma compra da salvação, mas ela é fruto da salvação. Nós não obedecemos para nos salvar, nós obedecemos porque fomos salvos. Nós não fazemos as coisas para Deus para que Deus se agrade de nós. Nós fazemos as coisas para Deus porque nós encontramos prazer em Deus. Percebe como o caminho é completamente diferente? Se a gente inverte a coisa, tudo perde. Aí a gente vai ficar numa tentativa frustrante de tentar agradar a Deus. E nunca vai conseguir. Porque nós somos falhos. Nós precisamos de Deus para cumprir a própria lei de Deus. Se a gente tentar a parte de Deus, a gente vai falhar. A gente está estudando aqui na EBD sobre a humanidade de Jesus. Como Ele obedeceu toda a lei por causa da sua submissão ao Espírito Santo. Ele que era Deus e poderia simplesmente usar da sua divindade para cumprir a lei, ele não usou. Ele usou da sua humanidade. Nós, se tentarmos usarmos da nossa humanidade, sem o Espírito Santo, a gente vai falhar. Então, a gente precisa realmente dessa ação primeira de Deus. E aí a gente pode lembrar do Tomás de Aquino falava, né? A força primeira. Ele falava isso muito focado na teologia natural, mas a gente pode usar isso para todas as questões. Deus é a força primária, Ele é o motor primário, tudo começa nele, toda energia é a partir de Deus. Se a gente tentar começar em nós, vai dar errado. Tá? Então esse é o ponto aqui, e eles entenderam isso. Então a nossa identidade cristã, ela vai começar com o reconhecimento de que não somos o que deveríamos ser e que não fazemos o que deveríamos ser, mas pela graça nós podemos ser o que fomos criados para ser e fazer aquilo que fomos criados para fazer. Deu para entender? A identidade cristã ela é baseada nisso, no reconhecimento daquilo que nós não conseguimos por nossa própria conta, mas que nós podemos fazer por causa de Deus. Aquilo que nós não somos por nós mesmos, mas que agora nós somos pelo aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que o próprio Deus nos deu de graça. Tá? Então,
Eu quero separar esse grande texto aqui em áreas que estão bem explícitas aqui no texto. A primeira coisa que a gente vê de todo esse compromisso que eles fizeram, está ali no verso 30, que eles vão falar do casamento. Lembra que a gente já falou do casamento lá em Esdras? Que eles tiveram que mandar as esposas embora, aquela coisa toda, por causa que tinham casado com estrangeiros. E aqui eles estão assumindo um compromisso de não daremos as nossas filhas em casamento e nem daremos esposas para os nossos filhos de outros povos. E eu quero ressaltar o que eu já ressaltei da outra vez lá quando a gente estudou Esdras. Não é uma questão étnica. Não tem a ver com xenofobia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com identidade religiosa. A gente tem que entender, claro, isso não é só naquela época, mas naquela época um pouco mais forte, né? E quando eu falei disso lá em Esdras, eu falei que a questão não era só o casamento, trazendo para os nossos dias, não é só uma questão do casamento, mas de todas as nossas relações, todos os nossos acordos, todas as nossas sociedades, por assim dizer, né, que nós fazemos com esse mundo. Não com pessoas propriamente ditas, mas com o mundo. Tá? Claro, a gente vai lembrar do texto de Paulo, lá em Coríntios, sobre não estarmos em jugo desigual. E todo mundo associa isso somente ao casamento, ao namoro e casamento. Mas Paulo ali não está fechando o assunto no casamento. Ele está falando sobre quem nós somos e com quem nós vamos estar andando junto. E ele fala, não se ponha em jugo desigual com quem não é igual a vocês. Ou seja, vocês receberam uma nova identidade. Como que vocês vão se associar com quem tem outra identidade? Com quem não pertence à sua família? Com quem não faz parte da sua essência, de quem você é, que não recebeu a graça, não entende o amor de Deus, logo não vai obedecer como resposta. Como que você vai se associar, andar com pessoas que estão completamente com outro peso sobre a vida, com outra percepção, outra cosmovisão? É isso que o nosso texto estava falando. E quando esse povo aqui lá em Jerusalém, eles falam para Deus, eles assumem o compromisso, nós não vamos nos misturar com os outros povos. Porque o que acontece, toda vez que a gente tem essa mistura, e num casamento eu acho que é onde a gente teria isso num grau muito mais elevado, porque, como o próprio texto bíblico diz, o casal se torna uma só pessoa, é uma só carne. São dois, mas se tornam um. A gente pensando nessa questão toda de identidade em Deus. Alguém que reconhece o Deus único, o Deus Salvador, né, e toda a história, pensando no povo de Israel aqui, que tirou já o povo lá do Egito, e agora tirou o povo do cativeiro, e traz o povo de volta, e toda essa história que marca a graça e a misericórdia de Deus atuando sobre um povo. E agora, de repente, ele se junta, né, a família aqui se junta com uma esposa de outra família, de uma família idólatra, e era muito comum trazerem, né, e a gente vai ver isso lá até quando, em vários relatos, quando o povo de Israel está perdendo a guerra, porque Deus fala, existe ídolos no meio de vocês. E aí era uma das mulheres que tinha escondido os ídolos dos seus pais no meio do acampamento. Então, isso era normal. Quando isso é só a gente olhar para os nossos casamentos, né? Sempre nós vamos trazer a bagagem, é ou não é? Isso é normal, né? A bagagem da família, os costumes, os hábitos, e sempre, e aí todo mundo que é casado aqui vai concordar comigo, sempre vai ter um conflito, é ou não é? Porque é o jeito, mas eu faço diferente. E aí chega uma hora que entra num acordo. Mas porque é o jeito de fazer o arroz, é o jeito de limpar a casa, é o jeito de fazer aquilo, de organizar o armário, né? Mas agora pensa sobre uma questão importante, a mais importante de todas, que é a nossa fé. Eu creio em Deus, eu não creio. E aí? Eu deposito a minha vida sobre o que Jesus fez. Eu não. E aí, como fica? Não é uma questão de arrumar armário diferente. É uma questão sobre a vida.
sobre onde está baseada toda a vida. Como que vai conseguir ficar junto? Não, é impossível. Sempre vai ter um conflito. Não tem como. E é isso que Deus estava querendo livrar eles dessas confusões. Porque se vocês se misturarem, vocês vão se perder. E é o que a gente viu na história do povo de Israel. Sempre que existia mistura, o povo se perdia. Porque a gente tende a aceitar as coisas. É muito complexo no mundo ainda que nós vivemos, crer num único Deus, crer na obra de Jesus. E agora, não, mas você tem que aceitar os outros deuses também, né? Você tem que aceitar a minha forma de pensar. Você pode até aceitar a forma de pensar, você pode pensar, eu costumo falar isso. Porque eu penso isso, eu acredito. Acredita no que você quiser. Eu não vou interferir, mas não venha colocar sobre mim aquilo que você crê. Eu posso no máximo te falar sobre o que eu creio, porque para mim essa é a verdade. Não vou te obrigar a crer naquilo que eu creio. Então você não tente me obrigar a crer naquilo que você crê. Agora pensa isso dentro de uma mesma família, dentro de um casamento, dentro da mesma casa. Não vai dar certo. Alguém sempre vai começar a ter mistura. E isso que a gente vê na história do povo de Israel. Essa mistura. E que é um exemplo bem marcante da própria história de Israel. Salomão, filho de Davi. O homem que... A Bíblia mostra que é o homem mais sábio que já existiu na terra. Que Deus chegou para ele e falou: você pode pedir o que você quiser. Pensa Deus chegar para você e falar: pede o que você quiser. E ele: eu quero sabedoria. Deus falou: só que você pediu isso, você vai ter tudo. E Deus dá tudo para ele: sabedoria, riqueza, a paz no reino, vitória sobre... Então Salomão estava de boa. Ele tinha tudo. E isso mostra que tantas pessoas falam: porque eu não consigo, porque ainda me faltam coisas na vida, por isso que eu não consigo viver para Deus. Salomão tinha tudo. E aí o que ele faz? Ele começa a se associar com os outros povos. Ele começa a casar com mulheres de outros povos. E a história é bem mais complicada ali de Salomão. Ele faz coisas bem complicadas mesmo. E o que acontece com ele? Ele perde tudo. Ele é uma pessoa que tinha tudo para fazer tudo bem para Israel. Não, e ele bagunça com tudo. E depois dele, a gente vê que a história de Israel vai só capengando. Tudo começa com ele. Aquele que se associou com os outros povos. Tá? Eu não vou entrar aqui porque no assunto não é Salomão, mas depois você pode dar uma lida lá e você vai ver que é bem complicado tudo que Salomão fez. E como ele quebra a lei do Senhor. Ele começa com: só um casamento, só mais uma esposa, porque ele tinha várias, 1000 mulheres. Doido, né? Mas 1000 mulheres é uma loucura isso, né? Só mais uma, não tem problema, ela está aqui, não, porque a gente aqui é bem aberto, aqui a gente é bem, né? A gente não é tão estrito, não. E aí começa, faz uma concessão aqui, uma concessão ali, chega uma hora que ele está quebrando a lei do Senhor. Ele começa a fazer associações com o próprio Egito que Deus tinha proibido, né? Então, quando a gente começa a fazer concessões com o sistema do mundo, e aí eu quero trabalhar muito mais, não é uma pessoa, é com o sistema do mundo, a gente vai se perder. Porque a gente vai começar: é só nesse negocinho, isso aqui não tem problema. Não, mas isso aqui também não. E aí isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não. Chega uma hora que nos afastamos completamente do Senhor. E nós estamos vivendo como o mundo, crendo como o mundo, e nós perdemos a nossa identidade, né? E aí a gente pode até pensar numa outra historinha aqui, da menina que... a irmã mais nova que foi para a escola e foi ter aula com a mesma professora que o irmão mais velho dela tinha. E aí quando a professora vê o nome, vê o sobrenome: então você é uma... sei lá, fala o sobrenome. Você é irmã do não sei quem? Mas eu não sou igual a ele. Eu sou outra pessoa, não sou igual a ele, né? E muitas vezes a gente começa a fazer esse tipo de coisa. Você é cristão, mas eu não sou igual aos outros, né? Eu sou mais aberto, eu sou mais de boa. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós temos um nome então,
da família de Deus, mas a gente, não, mas eu não sou diferente, eu vivo diferente, né? E muitas vezes a gente fala que tem um nome, mas vive outra identidade. E não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que nós vivamos condizente com o nosso nome, com a família a qual pertencemos. Se você é um resgatado, um redimido, um que foi alcançado pela graça, você tem que viver como alcançado pela graça, não como alguém que nunca conheceu a graça. Nós somos diferentes, sim, porque nós temos uma nova identidade. Esse é o ponto do casamento. O segundo ponto aí é o sábado. O sábado é uma coisa bem complicada de entender, né? Mas Deus estabeleceu, lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, nós já temos, na verdade nós temos o sábado estabelecido em Gênesis, que no 7º dia Deus descansou. Então, Deus estabelece isso para si mesmo, né? E aí a gente diz, então Deus descansa. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje, né? Então a gente vê que a questão do sábado é um pouco mais extensa do que a gente pensa, um pouco mais profunda do que trabalhar 7 dias e descansar 1. Não é a escala 6x1 que está agora em alta aí na pauta, né? Não, a questão toda é que a gente tem que entender, e Jesus deixou isso muito claro, porque a gente vai ver que Jesus curou no sábado, e aí os fariseus, como assim você curou no sábado? Não pode, você quebrou a lei. Eu não quebrei a lei em lugar nenhum. E Jesus se mostra como o Senhor do sábado. Porque a questão toda não é de, não pode abençoar uma pessoa no sábado, que é o que Jesus fez, ele curou um homem no sábado. Não, isso não pode, né? Não pode andar, e a gente tinha lá no desenvolvimento lá da lei, no Talmud, né? Não lembro se é no Talmud mesmo, na Midrash, mas mas você pode andar até tantos passos, mais do que isso não pode. E começaram a criar um monte de regras para o sábado, quando na verdade a coisa era muito mais simples. Era um dia dedicado ao Senhor. Nós temos o nosso domingo, que é um dia dedicado ao Senhor. Estamos aqui reunidos para isso, né? Enquanto muita gente, é um dia de descansar. A gente entende, não, é um dia que eu vou lá para ouvir a palavra do Senhor, eu vou lá cantar com os meus irmãos, eu vou me reunir com os meus irmãos, eu vou cultuar ao Senhor, né? Então tem muito mais a ver, então não pode trabalhar no domingo? Somos proibidos de trabalhar no domingo? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, e a gente tem que entender ainda, dentro de um contexto todo como nós vivemos, né? Nós temos trabalhos, pessoas que trabalham até no nosso meio aqui, que trabalham com escala. E aí você vai chegar para você e falar, não posso trabalhar de domingo, né? Aí, então vai procurar outro emprego. Então a gente tem que entender que não é uma questão dessa maneira, mas é como nós encaramos a própria questão do trabalho, que tudo tem a ver com a fé na provisão do Senhor. O que acontecia? Não, eu preciso trabalhar os 7 dias, se você não trabalhar os 7 dias vai faltar. E Deus fala, não, eu cuido de vocês. Lembra lá no deserto, que no sábado, que eles não podiam colher o maná? Não ia ter o maná para o 7º dia. Então eles tinham que no dia antes colher aquilo que Deus já tinha, Ele dava a mais, para eles poderem, no sábado, não colher o maná. Então, essa é a questão. Quanto nós confiamos na provisão de Deus? Ou a gente acha que o nosso sustento está em trabalhar cada vez mais? Percebe que, de novo, é uma questão de identidade? Quem eu sou? Eu sou um trabalhador. Não, eu sou um filho de Deus. Eu trabalho. E eu não trabalho porque eu preciso construir alguma coisa, porque eu preciso. Não, eu trabalho porque essa é uma função aqui na Terra que eu tenho, de cuidar da minha família, de trabalhar e de fazer coisa. Deus não nos criou para ser inúteis. E eu sempre falo disso, né? O trabalho, muita gente fala, por que Adão foi pecar? Agora tem que trabalhar. Segunda-feira de manhã a pessoa pensa isso. Mas quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden, o que ele fala para Adão antes do pecado? Vocês vão cultivar a terra. Então ele deu trabalho para eles. Então o trabalho não é consequência do pecado. Depois do pecado ele fala, agora você vai cansar, agora a terra vai dar espinhos, vai dar peste, ervas daninhas, agora vai complicar para o seu lado. Mas o trabalho vem antes. Ou seja, o trabalho é uma coisa que Deus nos dá
E por isso que Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho não é ruim, né? Então muita gente acha, não vejo a hora de Jesus voltar para parar de trabalhar. Não vai. Não sei como vai ser, mas o trabalho faz parte do ser humano. Deus é um Deus que trabalha. Jesus trabalhou. Jesus tinha trabalho. Você acha que Jesus ficava lá, viveu lá os 33 anos de boa, sem fazer nada, só sustentado pelos anjos? Não. Jesus trabalhou. Jesus tinha um ofício, tá? E todos os discípulos tinham trabalho. A gente vai ver isso. Então, a questão do trabalho ela é importante. Mas a gente tem que colocar, o trabalho é uma forma de eu glorificar a Deus. O trabalho não é a minha vida. E aí, essa é a grande diferença. Nós vivemos num mundo hoje em que o trabalho ele se torna mais importante do que todas as coisas. As pessoas precisam se autoafirmar no trabalho. Eu já conheci muita gente assim, que fica aquela busca por promoção. Então, especializa aqui, especializa ali, e aí tem que puxar o tapete de um aqui, não tem problema, porque o que eu preciso é crescer, né? Então, você vai quebrando a sua ética, você vai passando por cima de tudo para alcançar uma posição, porque isso é o que é mais importante. Não, o mais importante é glorificar a Deus ali no seu trabalho. Então, no nosso trabalho, nós temos que fazer o nosso melhor. Por quê? Porque nós fazemos para Deus. Nós não vamos quebrar a ética, por quê? Porque eu tenho uma identidade em Deus, ética. Eu não vou puxar o tapete de ninguém. Eu não vou enganar ninguém para alcançar um objetivo profissional. Porque eu estou no meu trabalho para glorificar a Deus. E esse é o ponto aqui do sábado. Então, se eu trabalho para Deus, tudo que eu faço é para Deus, eu não vou me preocupar em separar um tempo para Deus. Mas agora estou perdendo produtividade porque parei para orar. Não, porque você vive para Deus. E esse é o ponto do sábado. Claro, a gente, como eu falei, a gente tem o domingo, que é um dia que a gente tem esse tempo aqui. Então, a gente separa a nossa manhã do domingo para Deus. E muita gente, mas você podia estar jogando futebol, né? Você podia, sei lá, estar fazendo outra coisa. Não, a gente está aqui porque a gente quer dar esse tempo para Deus. E isso é importante. E tudo tem a ver, né, com a adoração. Então, o sábado tem a ver com a adoração, né? E é a identidade que nós formamos ao adorarmos a Deus, né? Já teve um escritor famoso aí que falou que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E esse é o ponto. Se nós não paramos a nossa vida para adorar a Deus, nós estamos nos moldando a quê? A nossa adoração molda a nossa identidade, e não o contrário. Quando nós nos juntamos para adorar, isso está nos moldando. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? E é um assunto bem interessante. O nosso culto aqui, essa nossa reunião, além dela ser prazerosa para a gente, porque eu acredito que é prazeroso para todos nós, né? Ela está nos moldando. É aqui que a gente aprende a orar. É aqui que a gente aprende a estudar a Bíblia. É aqui que a gente aprende a cantar ao Senhor. É ou não é? Onde você aprendeu a orar? Aqui. Foi nas reuniões. Como você aprendeu a estudar a Bíblia? Aqui. Então, a nossa vida, inclusive, de adoração, na nossa casa, nosso momento devocional com Deus, ele é moldado aqui. Nós aprendemos a vida em igreja, na igreja, não separada. Então, a nossa vida de adoração, esse tempo que a gente separa para estar na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, isso molda quem nós somos na nossa vida particular. Amém? E é disso que o nosso texto fala aqui, de novo, né? Se adoramos a Deus, a gente vai refletir Deus. Se a gente adora o mundo, então, eu preciso trabalhar mais para poder conseguir uma posição melhor, porque eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. Não, aí você está refletindo o mundo e não refletindo a Deus. Nós nos tornamos aquilo que a gente adora. Outro ponto aí, a propriedade. A gente tinha aqui o sábado, né, que era então era um descanso semanal, mas nós tínhamos o ano sabático, que acontecia a cada 7 anos, tinha um ano de descanso da terra.
Então pensa, tem que pensar num contexto cultural todo aqui. Eles viviam de agricultura. Tá? E aí eles podiam ali por 6 anos produzir naquela terra. Quando chegava o 7º ano, o que eles tinham que fazer? Descansar a terra. De novo, agora pensa para um produtor, ele vai ficar 1 ano sem plantar. Fácil, né? Não é nada fácil. Tinha a ver de novo com sustento. Então, aqui está totalmente conectado com o sábado. Né? Porque a provisão é do Senhor. Então, em primeiro lugar, é uma questão de fé na provisão do Senhor, confiança que Deus cuidaria deles. Mas tem um outro ponto mais importante aqui. Né? A gente vê que Deus ele tem uma preocupação ecológica. A terra precisa descansar. Então, nós, como cristãos, nós temos que ter uma preocupação ecológica, sim. Tá? Não de uma agenda como tem hoje aí, que você não pode comer carne, não tem nada a ver com isso. Né? Mas uma preocupação ecológica, porque nós somos representantes de Deus na terra. Deus deu a terra para a gente cuidar. Então, nós temos que cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente. Sim, precisamos. Tá? E o ano sabático era também uma forma de Deus preservar a terra. Ele estava dando descanso para a terra. Mas também mostrando uma outra coisa, né, que acontecia aqui com a questão da propriedade, que existia o ano do jubileu, que era a cada 50 anos. O que acontecia? Pensa, nesse período todo que a gente ia vivendo, as pessoas iam se endividando e eles precisavam, às vezes, dar parte da sua terra como parte da dívida. Então ele perdia parte da terra e dava para outra pessoa. E a terra ia acontecendo negociações de terra. Quando chegava o ano do jubileu, o que acontecia? Zera tudo, volta a terra para todo mundo quanto era. Então pensa alguém que foi muito produtivo durante 50 anos e acumulou muita terra. Depois de 50 anos, o que ele ia ter que fazer? Devolver todas essas terras. Não era mais dele. O que Deus estava mostrando aqui para o povo? Em primeiro lugar, a terra não era deles, era do próprio Deus. Nem a terra, ele falou, essa é a terra que eu dei para vocês. De quem que é a terra? De Deus. Então, não pense que vocês têm propriedade sobre essa terra. A terra é minha. E vocês estão nessa terra porque eu coloquei vocês nessa terra. Eu dei essa terra para vocês. Mas a terra é minha. Então, a questão de propriedade privada, aqui no Antigo Testamento, é bem diferente do conceito de hoje. Aqui a gente tem muito essa questão é meu. E que Deus sempre quis nos mostrar porque Deus não é assim. Deus é um Deus doador. Deus é o Deus da graça. Ele falou, então, entenda que vocês estão aí, mas nada de vocês. Não se apeguem à terra. Não se apeguem às coisas. Não se apeguem à propriedade de vocês. Se apeguem a mim. A provisão vem de Deus. Tudo vem de Deus. A propriedade pertence a Deus, não a vocês. Então, essa questão da propriedade é muito importante. Deus estava querendo mostrar que a terra era dele, tudo pertence a ele. Então, eles tinham que viver usando da terra, usando das coisas que Deus dava, sem se apegar a elas, mas se apegar somente a Deus. E aqui o povo fala, sim, nós vamos fazer isso. Nós vamos cuidar da propriedade exatamente como o Senhor estabeleceu na lei. Nós não vamos nos apegar a ela. Eles tinham retornado, as famílias tinham voltado ali, cada um agora tinha o seu pedaço de terra, e eles estavam agora firmando o compromisso de que não se apegariam àquela terra, mas que eles estariam apegados à lei do Senhor. Amém? Então, para quem entende que tudo é de Deus, a gente vai viver de uma forma bem diferente nesse mundo. Isso aqui é meu, ninguém mexe. Não, tudo pertence a Deus. Deus é que me dá as coisas e Ele pode me tirar e isso não tem problema. Difícil falar isso, né? Somente parece que quanto mais você vai tendo, é mais difícil falar isso. Quer dizer, uma pessoa que não tem nada, se Deus tirar tudo, não tem nada mesmo. Mas a pessoa que vai acumulando coisas no decorrer da sua vida, falar, mas Deus pode tirar.
Não pode não. Foi tão difícil conseguir tudo isso. Mas o que Deus quer é que a gente tenha exatamente, a gente seja livre. O que Deus estava propondo para o povo não era uma prisão, e sim liberdade. Você deve ter conhecido pessoas que são presas às suas posses. E quando ela perde uma coisa, o mundo acaba. Por quê? Porque ela se torna refém daquilo. A gente estava até comentando com a Grazi outro dia, sobre a história do Titanic, que ela achava que era ficção. Eu falei, não, realmente aconteceu aquilo. Não com o nome do filme, não é aquela toda, mas existiu realmente um navio que afundou, tal. E lembra do personagem que ele tinha muito dinheiro, e aí ele, por causa do dinheiro, ele se salva, e aí depois, com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, ele se mata. Então, e por que um homem rico que conseguiu se salvar do naufrágio do Titanic se matou? Porque ele perdeu um monte de dinheiro na Bolsa de Valores. Porque eu demorei tanto para conseguir isso aqui e agora perdi, a minha vida não tem mais sentido. Perdi aquilo que era mais importante para mim, que era o meu dinheiro. E isso aconteceu, não foi isso, foi que aconteceu, mas há um relato de vários milionários que perderam dinheiro. Isso acontece até hoje. Pessoas que perdem as suas posses e falam, não tem mais sentido para viver. Então, se o sentido de estar nessa terra é ter coisas, então a gente é bem miserável, né? Não, o sentido de estarmos aqui na terra é sermos representantes de Deus. E aí nós vamos cuidar bem das coisas, E Deus é um Deus que tem nos abençoado. Cada um eu sei que tem a sua dificuldade aqui, uns mais, outros menos, mas todos nós podemos dizer, Deus tem nos abençoado, é ou não é? Só que eu não vou me apegar a essas bênçãos, eu vou me apegar ao Deus da bênção, ao Deus que tem tudo, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, que é o dono da prata, do ouro e de todas as coisas. Se eu me apegar a Ele, eu tenho tudo, porque eu tenho o mais importante. E é isso que o povo estava falando, nós vamos nos apegar a Deus e aos seus princípios, e isso é o que importa para a gente. E aí a gente vem para a questão do dinheiro, que eles falam no verso 31 ali, que abriremos mão da colheita da terra e da cobrança das dívidas no 7º ano. Então aqui está falando, não é só no ano do jubileu, está falando, a cada 7 anos a gente vai abrir mão das dívidas. A pessoa que está me devendo, acabou. Eles estão abrindo mão do seu próprio dinheiro. E aí, isso daqui, se a gente olhar bem, esse pedaço não está na lei de Deus. Eles se propuseram a isso. Isso foi uma coisa que nasceu deles mesmos. Não, a cada 7 anos a gente vai limpar as dívidas. Então, se alguém me deve, acabou. Depois de 7 anos eu esqueço a dívida. Você percebe como o coração deles agora estava em outro lugar? Porque quando de onde eles vieram? Da Babilônia, que era tudo, quanto mais, era um império que se expandia, precisamos ter mais e mais e mais, e riquezas, e coisas, roupas mais bonitas, e não sei o quê, e agora eles voltam para lá, que eles falam, eles entendem agora a nova identidade, não, a gente não precisa de nada disso, eu não preciso acumular, eu não preciso ter mais e mais e mais, eu preciso viver para Deus. E aí eles entendem que eles são um povo, e que todos eles estão debaixo do mesmo Deus. Logo, e aí a gente vê hoje no mundo a questão aí de briga por igualdade social e essa questão toda de justiça social. E o ponto é que a gente não tem que ficar brigando por políticas sociais. Nós temos que nos apegar a Deus. E aí nós, como igreja, quando a gente entende quem é Deus, nós vamos ser os principais agentes de justiça nesse mundo. É ou não é? Porque nós recebemos de graça. Logo, nós é que vamos querer dividir tudo com as pessoas. A gente vê isso na igreja de Atos. Não é? Eles vendiam as suas propriedades para abençoar aqueles que não tinham. Isso foi uma instituição de Deus? Não. Isso nasceu do coração deles, do coração de gratidão deles, pelo aquilo que Deus fez.
Então Deus fala, eu não preciso de mais propriedades. Eu não preciso ter um monte de propriedades. Percebe que o que aconteceu na igreja de Atos é exatamente o que está acontecendo aqui, porque sempre foi uma volta à palavra do Senhor. É um avivamento. E o avivamento ele sempre vai trazer essas consequências. Então o avivamento vai trazer consequências sociais, sim. Porque Deus é o Deus doador. Logo, se nós recebemos uma nova identidade de Deus, qual é essa nossa identidade? De doadores. De pessoas generosas. De pessoas que abrem a mão. Pessoas que não seguram as coisas para si. Não, isso aqui é meu, ninguém mexe, não quero saber. Não. Nós somos diferentes. Nós somos como o nosso Senhor. Deus é aquele que deu o seu próprio Filho. Porque nós vamos segurar coisas se Deus nos deu o que era mais importante. Deus não segurou. Mas Deus ele pode tudo, ele pode dar coisas para as pessoas, porque Ele é dono de tudo, e Ele é... Mas aí que vem o grande presente que Deus nos deu, que foi o seu Filho. Não tinha outro. Deus não podia fazer um novo. Quando a gente pensa em coisas terrenas, Deus é o Criador. Deus não é o Criador de Jesus. Jesus é a geração eterna do Pai. Mas não é um ser criado. Jesus não foi criado por Deus e aí Deus deu. Não, é o Filho eterno de Deus Pai que Ele nos deu. Então, percebe? Deus nos deu o que era mais valioso na Trindade. Uma das pessoas da Trindade encarnando e assumindo o nosso lugar aqui na terra. Percebe? É o Deus generoso. Então, se nós temos essa nossa nova identidade, a gente vai ser também como Deus. Para a gente avançar aqui, que já está ficando grande. As obrigações do templo. A gente vê aqui tem duas tarefas que eles iam fazer aqui. Apresentar os primogênitos e suprir as necessidades materiais do templo. E aí a questão aqui, de novo a gente vai voltar nessa questão da generosidade e de abrir mão. Quando a gente vê aqui que eles iam dar o dízimo e as primícias, então a gente percebe que já tinha esse desprendimento das coisas materiais. E a gente tem esse relato todo aqui para o sustento do templo e do todo o serviço do templo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção que está ali no verso 36, que é de apresentar os primogênitos. Então, antes de levar as ofertas, levar os cereais, o vinho, o azeite, o que eles iam fazer? Levar os primogênitos. Sabe aquilo que eu acabei de falar de Deus? Que deu o seu Filho unigênito. Agora o povo estava assumindo essa mesma identidade de Deus ao levar os seus primogênitos para apresentar a Deus. E a gente tem que entender o que era um primogênito dentro dessa cultura. O primogênito é aquele que ia dar continuidade. O primogênito é o que ia continuar os negócios, o nome da família, a honra da família, tudo estava nos ombros do primogênito. Então, o primogênito ele era muito importante para a família. E aí, o que eles estão falando? Nós vamos levar os nossos primogênitos ao templo e oferecer a Deus, mostrando, nem os nossos filhos são nossos, são do Senhor. Nem aqueles que vão herdar o meu nome, vão herdar as minhas propriedades, os meus negócios, não é meu, é do Senhor. Então, percebe como eles estão assumindo a própria identidade de Deus aqui. Deus que deu o seu Filho para nós. E eles estão assumindo esse compromisso de dar os seus filhos para Deus, porque na verdade eles entendiam, eles pertencem a Deus. E a gente vê, hoje como pessoas são, tem essa coisa com os filhos, como se vivem para os filhos, como se os filhos fossem... Claro, como pais, nós devemos cuidar dos nossos filhos, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a gente tem que entender, os filhos pertencem ao Senhor. Eles não são propriedade nossa. Eles não são a nossa garantia do futuro. Eu já vi gente, é bom ter filho, porque aí quando a gente ficar velho, cuida da gente. Não, o filho não foi feito para isso.
Deus nos deu os filhos para que a gente pudesse dá-los ao próprio Deus, para que eles possam ser frutíferos aqui na terra. Eles são agora representantes de Deus na terra, eles não são os nossos representantes. Os nossos filhos são mais representantes de Deus na terra, e não os nossos próprios representantes aqui na terra. A gente tem que mudar essa nossa percepção dos nossos filhos, né? A gente ama os nossos filhos, mas eles são de Deus. Então nós vamos criar os nossos filhos, e aqui tem um texto fala aqui, né? Vamos levar o verso 36, vamos ler aqui, Também tiraremos os primogênitos dos nossos filhos, e aí fala do gado também, do rebanho, né? E levaremos aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Então tem a ver aqui com levar ao templo, levar a presença de Deus. Qual que é a nossa principal função como pais? Levar os nossos filhos à presença de Deus. A gente quer dar bons estudos para eles? Sim, é bom, né? A gente gosta de dar presentes para os nossos filhos? Claro. Dar melhor comida, melhor roupa. Mas o que é mais importante para a gente dar para os nossos filhos? A presença de Deus. Levá-los à presença de Deus, a conhecer Deus, a conhecer a graça do Senhor. Isso é o mais importante, porque eles são do Senhor. Se a gente preparar os nossos filhos para... Não, porque tem que preparar para a faculdade. Legal. A gente pode preparar os nossos filhos para tudo nesse mundo. Se a gente não preparar para viver para Deus, a gente falhou na nossa missão. Eles podem se tornar bem-sucedidos, bons profissionais, alcançar as coisas aqui nessa terra. Se eles se afastarem de Deus, a gente não foi bem-sucedido. Porque esse é o ponto principal. Levar os nossos filhos a Deus. É isso que esses judeus aqui estavam fazendo. Vamos cumprir com aquilo que foi nos dado. Nossa missão é levar os nossos filhos a Deus. Nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Então nós vamos entregá-los. E aí, junta todas as outras coisas, todas as posses. Então a colheita, parte da colheita, né, o dízimo da colheita, as primícias, que era a melhor parte da colheita, eles falam, então, se nós vamos dar inclusive os nossos filhos a Deus, o que é uma porção do nosso azeite, uma porção da nossa colheita? Isso não... Já percebe que o coração deles mudou. Então fica muito mais fácil eles serem generosos, liberais e ofertarem ao Senhor tudo que era necessário para o sustento do templo, porque eles não estavam mais apegados às coisas. E aqui a gente pode trazer para nós, né? Às vezes a gente fica com essa coisa, mas não posso abrir mão do dinheiro, porque o que eu posso fazer, né? Mas se a gente entende que Deus é que nos sustenta, a gente vai suprir sim as necessidades. Claro, a gente não tem a mesma coisa como era nesse tempo aqui, que nós tínhamos os levitas e os sacerdotes que viviam no templo. Então eles dependiam totalmente desse sustento e tal. Mas a gente pode ver que inclusive eles tinham que dar o dízimo, porque era um princípio que Deus estabeleceu. E quando Deus estabelece esse princípio, não é porque Ele quer e Ele precisa do nosso dinheiro, Ele precisa das nossas coisas. Ele precisa. Ele é o Criador de todas as coisas. Qual que é o princípio aqui? É exatamente a confiança e a fé no Deus provedor de todas as coisas. Em torno da mesma coisa o tempo todo. É confiança em Deus. Então, se eu confio em Deus, eu vou ofertar, eu vou dar das minhas posses, do meu tempo, daquilo tudo que é precioso para nós. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho tanto dinheiro para ajudar na obra do Senhor. Mas a gente tem tempo. E aí, como diz o ditado aí, tempo é dinheiro. E aí tem gente eu já vi muita gente que se exime de fazer qualquer outra coisa. Não, porque eu já dou dinheiro, né? Então, se ele tem muito, não vai fazer falta mesmo, né? Então, eu sou um dos maiores investidores na obra do Senhor, mas não conta comigo para nada, hein? Vou lá uma vez na igreja, uma vez por mês. Porque, meu tempo é meu. Né? Percebe que aí não mudou o coração. Não é o que Deus quer da gente. Um coração que entende que a prioridade é Deus. Então, aí, tanto faz se é o dinheiro, tanto faz se é o tempo, tanto faz se é os filhos, tanto faz se é a propriedade, se são os meus relacionamentos, se são os meus ideais, as minhas ideologias.
Aí a gente volta lá para a questão do casamento. Se eu entendo que tudo pertence a Deus, eu vou abrir mão de todas as coisas. Então eu não vou segurar meu dinheiro, eu não vou segurar os meus filhos, eu não vou segurar as minhas propriedades, eu não vou segurar as minhas ideias, eu não vou segurar as minhas ideologias, os meus pensamentos. Não, tudo agora pertence a Deus. Eu vou abrir mão de tudo por causa daquilo que eu recebi de Deus. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criação. E quando a gente entende isso que está falando nesse texto todo, né, que essa fidelidade que a gente tem, essa obediência agora a Deus, ela é uma inauguração do reino de Deus aqui na terra. É a manifestação do reino de Deus na terra. Quando nós fazemos e agimos dessa maneira, nós estamos trazendo o reino de Deus para a terra. Quando a gente fala, Senhor, venha a nós o teu reino, a gente espera que Deus faça tudo. Não, nós temos parte nisso, porque nós somos os embaixadores do reino. Falar, Senhor, venha o teu reino, queremos ver o teu reino estabelecido, a gente canta isso, né? Venha com o teu reino. Mas aí que Deus fala, então abre mão. Aí não, isso eu não quero, isso eu não posso. Faz aí, Deus. Se o Senhor fendesse os céus e descesse. E Deus fala, eu já fiz isso, e agora vocês são os meus representantes aqui na terra. Não, Deus, aí não. Aí complicou. Aí é muita responsabilidade para mim. Não, mas Deus está nos chamando para isso. Foi para isso que Ele chamou o povo de Israel, para ser um representante dEle na terra. E é para isso que Ele nos chamou. Então a fidelidade de Deus, assumindo essa identidade de nova criação, é uma antecipação do reino de Deus que vai vir com a volta de Cristo. Então nós temos o privilégio de viver essa antecipação do reino aqui na terra, confiando em Deus para todas as coisas, abrindo mão de Deus, para Deus em todas as coisas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos totalmente para Deus, assumindo essa nova identidade. E isso não é legalismo, é nova identidade. Entenda isso. Esse eu acho que é o ponto mais importante. Todas essas coisas não são, não é uma cartilha de posso fazer, não posso fazer. É quem eu sou. E eu vi, só para a gente finalizar, eu vi um pastor essa semana falando uma coisa sobre isso muito interessante, sobre essa questão de nova identidade em Deus. E ele fala, se eu penso, eu não posso trair minha esposa, isso é legalismo. Quando eu falo, eu sou fiel à minha esposa, isso é identidade. Então nós não somos o povo que, eu não posso fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. A questão é, quem nós somos? Isso muda as nossas atitudes, isso muda os nossos pensamentos, isso muda as nossas percepções de mundo. Então o ponto não é o que eu posso ou não posso fazer. A questão é quem eu sou em Cristo. E é isso que Deus está nos chamando, para sermos pessoas em Cristo, como Ele, e não que fazem ou deixam de fazer coisas. Não que cumprem uma tabelinha de coisas, uma listinha de coisas. Isso aqui, eles fizeram essa lista de coisas porque eles entenderam quem eles eram. Então, eles fizeram a sua própria lista. Deus não nos dá uma lista do que faz ou não faz. Ele nos dá uma identidade. E essa identidade, ela vai cumprir metas. Porque é quem nós somos. Amém? Deu para entender? Espero que realmente você tenha sido abençoado com essa palavra, né, e desafiado a viver essa nova identidade em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e fomos desafiados por ela sobre assumirmos essa nossa identidade em Cristo, essa nossa identidade de cristãos. Senhor, como eu até falei aqui no começo, nós não sabemos que na nossa força a gente não consegue nada disso. Senhor, que a gente possa ter essa percepção dia após dia, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós, nos conduzindo e nos moldando dia após dia para essa nova identidade. Senhor, que realmente as pessoas possam olhar para a gente e ver que a gente é diferente. Que eles possam olhar para nós e falar, essas pessoas, elas agem diferente, elas falam diferente, elas são diferentes. Elas se comportam diferentes, elas vivem, elas sentem diferente.
Senhor, isso é o que nós queremos. Nós vivemos esse mundo cercado de pessoas que têm tantas ideias, tantas ideologias, tantos pensamentos, tantos sistemas que nos oprimem, que nos desafiam todos os dias. Senhor, e nós queremos viver essa identidade em Ti. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a resistir a esses ataques desse sistema do mundo que nos ataca dia após dia. Mas que a gente possa ficar firme em quem nós somos no Senhor. Que a nossa identidade em Cristo não seja abalada pelas coisas que acontecem nesse mundo. Que ela não seja abalada pelas adversidades que nos sobrevêm. Quando nós estamos nesse mundo e sofremos as angústias desse mundo. Senhor, que isso não tire, não roube da gente a nossa identidade. Mas que a gente continue firme nos Teus propósitos, vivendo para o louvor da Tua glória, encontrando prazer em Ti. Senhor, que nada nessa terra possa roubar a nossa alegria da salvação. Como o próprio Davi escreveu, renova a minha alegria na Tua salvação. Senhor, que a gente entenda que toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, toda a plenitude da nossa vida está na graça que nos alcançou, está na salvação que foi alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos viver para o louvor da Tua glória. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.